Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Nesta aula de número 12, no galpão de estruturas metálicas, iremos dimensionar juntos o banzo do nosso pilar treliçado, pela antiga e boa NB14 de 1984, para que você saiba as diferenças, o que mudou para pior ou para melhor, do seu ponto de vista como aluno ou profissional. Eu sou suspeito de falar que eu achava essa norma melhor, eu achava mesmo. Desde aluno, para entender, por exemplo, no dimensionamento de vigas, ela classificava a viga como viga curta, média e longa. Era mais fácil o entendimento em função do lambda. Eu achava mais fácil. Mas eu deixo para você. Eu sou suspeito para poder falar assim, o que é melhor, o que é pior. Você pode utilizar uma norma antiga? Pode, desde que você encontre valores iguais ou mais conservadores do que os apresentados pela norma atual. Pode usar qualquer norma internacional também, desde que você siga essa mesma premissa. Então você vai ter aqui a norma NB14 de 84 aplicada ao cálculo de banzo, dimensionamento de banzo para treliças, né? Você pode colocar em seus alfarrábios, em uma planilha de Excel, e servir de referência aos seus cálculos pela NBR 8800 de 2008 e pela norma vigente, por exemplo. Então, essas normas antigas elas servem de balizamento, no mínimo de balizamento, elas eram muito bem construídas. Uma NB1 de concreto armado, então são normas que eu não abro mão, eu ainda utilizo como referência, minimamente como referência. Elas têm um teor de conteúdo, um ensinamento muito bom, muito forte. Assim, vamos dimensionar o banzo de nosso pilar treliçado e vamos dar início à nossa aula de número 12. Galpão tipo 1, conforme a NP 14 de 1984, aula de número 12. É o dimensionamento, no caso, dos elementos de banzo, os elementos principais de matreliça, que é um elemento misto, um elemento composto, do banzo do nosso pilar treliçado. Aqui eu deixo os meus livros lançados pela editora Oficina de Textos, meu livro Estruturas Metálicas à esquerda, Pavimentos Industriais em Concreto, com o meu melhor em termos de abordagem de trazendo projetos aplicados a casos reais, o melhor de minha carreira profissional. Assim como eu trago para vocês aqui no YouTube de modo passo a passo, nos livros eu trago de modo escrito, de modo muito passo a passo, muito claro, linguagem de aluno mesmo, como um dia eu já fui aluno como você. Então, eu deixo aqui meus livros, caso você se interesse, pela editora Oficina de Textos. Aqui no tópico número 1, vamos ver as propriedades geométricas do nosso perfil. Bem, se trata de um perfil U de dimensões, no caso, 152 mm de altura por 12,2 kg por metro. É o mesmo perfil que utilizamos anteriormente para o banzo do pilar treliçado pela norma que a gente utilizou, norma vigente. Mas aqui eu trarei o mesmo perfil, agora pela antiga norma NB14. Se trata da mesma altura, mesma largura total, é um perfil U laminado, né? Espessura, no caso da alma, espessura do flange. Lembrando que perfis U laminados têm uma espessura muito boa, muito elevada, no caso de flange. A espessura aqui é variável, né? Meu desenho ele não está coerente, pois o flange tem uma variação. Aqui chama de TF médio. É das poucas situações que você vai ver esse termo TF médio, no perfil I americano ou no perfil U laminado, em que há uma variação aqui na seção, caso da espessura do flange ou da aba. A de concordância, quando eu não tenho esse valor, eu faço igual ao T, o valor de T. No caso, o valor de T, espessura, é quando é um perfil U de chapa fina. Como o perfil de U laminado, ele tem duas espessuras, não vai ter só um T, vai ter o TW e vai ter o TF. Assim eu faço logo igual a um T médio, o TF médio, no caso a espessura do flange médio, eu faço igual ao meu valor do rádio de concordância quando eu não disponho desse valor, quando ele não é trazido numa tabela do fabricante, fornecedor do perfil. A altura W, a distância no caso entre distância interna, né, no caso, a distância entre faces internas de flanges ou de abas. O valor de K, eu chamo de K minúsculo, igual a 19,1 milímetros. No livro do P5 ele chama de C minúsculo. Enfim, cada autor pode variar essa sigla, mas eu tenho visto no máximo como C ou como K. K, então, é a distância entre a face externa da aba ou do flange até o término do rádio de concordância. Ou seja, se você descontar o valor de D, que é a altura total, de 2 vezes o valor de K, você vai ter o quê? A altura plana, a altura reta da alma, ou seja, sem nenhum problema com rádio de concordância. Essa altura reta, parte plana da alma, ela é importante para duas coisas: o dimensionamento, no caso
do perfil a esforço cortante e outra para o projetista saber a altura total plana que ele dispõe para encaixar o quê? Um perfil aqui, um perfil L, como cantoneira, para soldar, parafusar uma chapa e assim por diante. Então aqui, no caso, o valor de K, quando ele não dispõe desse valor, eu considero, no caso, a espessura total do flange mais o raio de concordância. Ou tipo duas vezes o valor do TF. Para o valor de K, quando eu não disponho dele na tabela do fabricante, eu multiplico o valor de TF vezes 2 ou até vezes 3, para me deixar confortável. E aqui, como eu falei, esse valorzinho, alguns autores chamam de H0, outros de D', até outras letrinhas também. Aqui, como eu falei, se você descontar o valor de D menos 2 vezes K, você tem um valor plano da alma. Esse valor é muito importante para o esforço cortante e para projeto. Aqui, escolhendo o perfil laminado, eu utilizei essa tabela do perfis laminados lá do livro do Walter Perfile, que me serviram, no caso, como balizamento quando eu era estudante, recém-formado. Um livro muito bom, didático. A única falta que eu sentia no livro era, no caso, o fato de trazer casos reais. Isso me deixava um pouco com dúvida, um pouco com medo. Por isso que no livro que eu escrevi, eu trouxe casos reais, porque isso era uma coisa que eu sentia falta na época de aluno recém-formado. Então, aqui no livro do Walter Perfile traz tabelas maravilhosas. Sempre utilizo essas tabelas para perfis laminados, perfis I americanos, e nunca tive problema na praça, não. Então, aqui nós temos o perfil, no caso, perfil I de altura 152 por 12,2 kg por metro, altura. Aqui pode confundir um pouco, à primeira vista, quando você entrar nessa tabela, que ele traz aqui de forma horizontal os valores H0, C, TF, e aqui de modo vertical. Então, 135 equivale ao H0, 19,1 é o valor de C. Como eu falei, ele chama de C. Eu chamo de K minúsculo, ele chama de C minúsculo. E o TF, 8,7. Na verdade, o TF, faltou escrever aqui TF médio. E não é o valor do TF puro, não. Note aqui que o desenho no Walter Perfile é mais coerente do que o meu. Ele traz aqui uma variação na espessura do flange. É assim que ele se comporta. Aqui as propriedades básicas, espessura de alma, largura, área e relação, razão H sobre BF. Aqui interessa, a parte que mais interessa é o engenheiro estrutural. Sempre que você adentrar numa tabela e ver um monte de propriedades, a mais importante para o engenheiro estrutural, para a engenheira, é sempre o valor do módulo resistente ou módulo de resistência, o WX. É com esse valor que você escolhe o perfil. Você pode escolher pela altura, mas sempre vai ser esse valor que vai te nortear no cálculo. Se você precisar de um perfil mais resistente, você precisa escolher um perfil com valor de WX maior. Então, o WX é o valor mais importante para o engenheiro estrutural. E que os valores, mesmo as propriedades em relação ao eixo Y, que são sempre mais frágeis em relação ao eixo Y, um perfil I, um perfil U, eles são mais próprios para a viga, porque em torno do eixo Y não há esforços relevantes. Então, em torno do eixo Y, tende a ter propriedades, no caso, menores. Equações de geometria de um perfil, no caso, fechado, quadrado, retangular. E só um adendo, uma observação. Um perfil quadrado, retangular, você pode considerar dois perfis U unidos, formando um perfil quadrado, retangular. Em termos de dimensionamento, pode considerar como se fosse um perfil retangular? Pode, desde que e somente que a solda que você vai aplicar para unir os perfis seja contínua. Se ela for uma solda intermitente, para economizar solda, no caso do ato da soldagem, os perfis não podem ser considerados como um perfil fechado, quadrado ou retangular. Então, se você unir dois perfis U, você pode sim considerá-los em termos de cálculo de dimensionamento como se fosse um perfil fechado, sim, desde que a solda aplicada seja contínua. Aí não tem problema. Então nós temos aqui os valores de B, D, B0 e D0, que são equações para você dimensionar o momento de inércia, módulo resistente, e o momento de inércia plástico, no caso para um perfil retangular ou quadrado. Essas são as equações prontinhas para você colocar no Excel. Propriedades geométricas em torno do eixo Y, do perfil duplo, no caso U, não seria um perfil simples. Eu nunca utilizo um perfil U simples para coluna. Sempre uso um perfil, no caso, U fechado. Aqui é um banzo, é uma treliça. Para treliça não tem problema utilizar perfis U simples para cada banzo. Não tem problema nenhum. Aqui na nossa treliça, estamos utilizando os perfis em separado. Não se trata de um perfil fechado retangular, só trouxe as equações para você entender essa observação importante de solda contínua e quando a solda não for contínua, for intermitente.
No nosso caso, são perfis U separados de uma certa distância. Cada U é isolado, cada perfil U simples constitui um banzo, o banzo superior e o banzo inferior, o banzo da esquerda, o banzo da direita da nossa treliça, do pilar treliçado. Aqui nós temos aqui apenas são equações, digamos assim, simplificadas para você encontrar o valor de radiogeração. São valores próximos, não são exatos. Você pode calcular conforme mecânica vetorial, as propriedades de momento de inércia, módulo resistente, etc. Mas por aqui, você pode utilizar essas equações como referência no seu Excel. Vão dar valores bem próximos, não são exatos, são valores próximos. Esse valor de 0,36 vezes o valor de H vai te dar a radiogeração em torno do eixo X. E para o radiogeração em torno do y, basta multiplicar 0,45 vezes b, simples assim. Vão dar valores próximos. E tendo radiogeração, você substitui aqui, você tem a área, fácil de calcular a área de dois perfis, e encontra o momento de inércia. E tendo o momento de inércia, você encontra, no caso, dividindo pelo centroide. O centroide é o quê? É a metade da altura. Você divide pelo centroide e encontra o módulo resistente. Então, bem simplificado, se calcula rapidamente aqui, se calcula em alguns minutos. Mas use isso aqui no Excel para comparar com seus valores precisos, dimensionando direitinho, conforme a gente aprendeu lá na mecânica vetorial, calculando a área, momento de inércia, módulo resistente, utilizando aquelas tabelinhas. Eu já trouxe algumas aulas aqui. Aqui nós temos, no caso, o perfil, no caso, duplo de frente. Ele vai me dar um valor, por esse valor simplificado, de 5,47 centímetros para o valor de Ix. Substituindo aqui o valor de X, tendo a área, lembrando que são dois perfis U. Então, eu multiplico aqui por 2 vezes 2 perfis U, eu vou encontrar o valor do momento de inércia, no caso do conjunto. Essa aqui é a radiogeração do conjunto, dos dois perfis U separados. Tendo a radiogeração dos dois perfis U separados, eu, no caso, utilizo aqui a área. São dois perfis, a área de dois perfis, e encontro o momento de inércia também de dois perfis. São dois perfis separados de uma certa distância, como mostrei ali o valor da distância, vai me dar um momento de inércia em torno do eixo X de 927 centímetros a quartas, bem elevado. Então, momento de inércia bacana para dois perfis U. Temos aqui o valor de W. Lembrando que em momento de inércia em torno do eixo X não depende da distância. O que depende da distância vai ser o momento de inércia em torno do eixo Y. Aqui é o mesmo valor que você encontra para dois perfis U unidos ou separados, eles vão ter o mesmo valor. O momento de inércia em torno do eixo X vai ser o mesmo, sejam de perfis U separados, de 10 centímetros, 50 centímetros, 1 metro, ou unidos. O momento de inércia em torno do eixo X não muda. O que muda, aquela distância, ela favorece ao eixo Y. Só corrigindo aqui. Então, o momento de inércia, no caso, em torno do eixo X, para dois perfis, é esse aqui. Substitui o centroide, como eu falei, é metade da altura. Essas equações de radiogeração e módulo resistente deve estar na mente do engenheiro. Isso aqui da engenheira não pode deixar de existir. Isso aqui tem que estar numa reunião pronto, na ponta da língua, na ponta do lápis. Isso aqui não pode esquecer. Não precisa decorar todas as equações de engenharia, mas essas aqui são das equações que você precisa entender e estar com você sempre onde você for. Então, você encontrou aqui o módulo resistente de dois perfis U, no caso, você encontra o módulo resistente em torno do eixo X. E aqui, no caso, com relação ao eixo Y, vamos utilizar o valorzinho de B, que é a distância entre face externa de perfil U, é a distância total. Quanto maior essa distância, maior será a radiogeração em torno do eixo Y. Então, a forma de aumentar a radiogeração em torno do eixo Y, que é o eixo mais desfavorável de um perfil U, por exemplo, quando você aumenta a distância entre eles, você aumenta formidavelmente o valor da radiogeração. Então, nós utilizamos no nosso projetinho do galpão uma distância total de face externa entre perfis U do nosso pilar treliçado de 800 milímetros. Ao utilizar essa distância, note que a radiogeração ultrapassou o valor da radiogeração em torno do eixo X, que é a maior radiogeração que existe no perfil. Então, a radiogeração para o eixo Y superou a radiogeração em torno do eixo X para um perfil duplo, que nós utilizamos perfis afastados de 800 milímetros. Ao substituir aqui nas mesmas equações, você encontra agora para o eixo Y o valor do momento de inércia em torno do eixo Y. Note como é que ele aumentou consideravelmente. E ao substituir na fórmula de módulo resistente, você vai encontrar um módulo resistente também em torno do eixo Y bem maior. Então, se você aumentar para 1 metro, 1,20 m, você vai estar aumentando mais ainda a radiogeração. Quando você aumenta a radiogeração, você aumenta o momento de inércia e, por conseguinte, o módulo resistente. Esse é o valor mais importante para qualquer engenheiro ou engenheira estrutural
calculista é o raio de giração, seja em torno do eixo X e em torno do eixo Y. Continuando, para um perfil, no caso, U de costas, se você vier utilizar um perfil de costas, pode utilizar um banzo de uma treliça de cobertura, ou numa treliça de um pilar treliçado, no caso, um pilar treliçado, um banzo, pode sim, não tem problema nenhum. Se você vier se deparar com essa situação, numa verificação de um projeto de um colega, ou quiser projetar assim, pode. Só lembrando que o valor de B aqui, muito cuidado. Se antes o valor de B era a distância total de face externa a face externa, agora o valor de B é a distância entre faces internas, no caso dos perfis U. Então, muito cuidado com o valor de B aqui. Então, você teria o raio de giração em torno do eixo X, em torno do eixo Y, dado por essas equações aproximadas. São bem próximas da realidade, mas não são precisas, são bem próximas, no caso dos valores exatos. E substituindo o raio de giração módulo resistente, você vai encontrar os mesmos valores para X e para Y. Agora, a verificação das peças com relação, no caso, à consideração de seções múltiplas. Essa é uma verificação que tem que ser feita sempre quando você dimensiona treliças, seja para cobertura ou para pilares. Então, a treliça pode ser dimensionada, no caso, como se tivesse ligações contínuas. Essa é uma verificação que tem que estar no seu Excel também. Primeira coisa que você faz é você calcula o maior índice de flambagem do perfil U isolado. No caso do perfil U isolado, nós temos que o perfil U ele tem um travamento em torno, no caso, os montantes, né, estão travando o plano, no caso, o plano Y do nosso perfil a cada 50 centímetros. Ele tem um travamento a cada 50 centímetros. A giração em torno do eixo Y é de 1,36. Então, você calcula o valor de lambda Y igual a 36,77 do perfil U isolado. Agora, em termos de conjunto, calculando o maior índice de flambagem do conjunto do perfil U, vale lembrar que lá atrás nós criamos uma condição de travar o nosso perfil de modo perpendicular ao eixo X a cada 2,5 metros. A cada 250 centímetros eu coloquei uma viga travando, né, o pilar treliçado. Ele está numa direção e na direção perpendicular, ou seja, entre os pilares treliçados, nós criamos uma viga a meia altura, a 2,5 metros, como mostrei nas aulas passadas, na geometria, nos desenhos apresentados do galpão. Então, criando aquela contenção do pilar treliçado como um todo a 2,5 metros, você não coloca aqui a altura total, que seria 500 centímetros, coloca 250 centímetros. A radiação, no caso, em torno do eixo X, do perfil U é igual a 5,94 do perfil U do conjunto, que nós calculamos agora, né? E aqui você encontra o lambda X do conjunto igual a 42,09. E de mesma sorte, você calcula em torno do eixo Y também, para ver qual vai ser o valor mais desfavorável, em torno, no caso do eixo Y, no caso da treliça, não é do perfil, é do todo, do conjunto. Do pilar treliçado, em torno do eixo X, a gente tem um travamento a cada 2,5 metros. Em torno do eixo Y, dos perfis U, né, do conjunto dos perfis U, nós temos um travamento só embaixo, no piso, e lá em cima. A gente não tem como criar vigas passando pelo meio do galpão. Vai estar, no caso, eliminando o espaço vertical do cliente. Substitui aqui a radiação IX do conjunto, em torno do eixo X, e agora o IY do conjunto, no caso, para o IY. Você encontra lambda Y igual a 13,89. No final das contas, o valor, no caso, mais favorável, no caso isolado, em torno do eixo Y, e do conjunto, o valor mais desfavorável se deu em torno do eixo X, igual a 42,09. Agora você compara, se o valor de lambda y for menor do que a metade no caso do lambda mais favorável do conjunto, no caso em torno do eixo x, se ele for menor do que essa razão, aí sim você pode dimensionar como se fosse um conjunto. Como ele não é, você não pode dimensionar a treliça como se fosse um conjunto, a flambagem do conjunto. Tem que dimensionar como se fosse uma peça isolada. Em caso de você eliminar aquele travamento, aquela viga intermediária a 2,5 metros, caso você vier a eliminar, como é que se comportaria o nosso perfil? Ele passaria a ter um valor de lambda igual a, no caso, são os mesmos valores, só mudei de 250 para 500 centímetros em torno do eixo X. Eliminou aquela viga de travamento, no caso, entre pilares treliçados a meia altura. Aí o valor de lambda iria aumentar consideravelmente para 84,18. Ele fatalmente, nessa razão, iria passar e você poderia considerar o dimensionamento do conjunto. Como a gente preferiu manter um travamento intermediário, é mais salutar, a gente acabou encontrando uma razão aqui que não satisfaz a verificação do conjunto. Portanto, mantendo o travamento intermediário a cada 2,5 metros,
a gente tem que calcular os perfis como isolados, não como no conjunto. Só que repetindo, no caso, caso a gente fizesse, no caso, procedesse sem eliminando a vírgula intermediária, você iria ter um valor em que você iria atender a essa condicionante e você poderia utilizar, no caso, o dimensionamento do conjunto. Flambagem local. Para a flambagem local, os valores limites de B sobre T de um perfil são sempre elevados, o perfil é sempre robusto, então você utiliza essa equaçãozinha da norma, antiga NB14, para mudar o coeficiente, no final sempre vai ser um coeficiente vezes a raiz quadrada de E sobre Fy, caso, e ele tratava como compacta. Então, caso essa relação, essa condição seja satisfeita, o perfil tratado como compacto. Então, o limite era esse aqui, lembrando que um perfil U, perfil I americano sempre use o aço ASTM A36, a menos que você tenha uma outra especificação específica, tudo bem, mas de modo geral, ele na praça, ele vem com um perfil formado em aço ASTM A36. Muito cuidado para não confundir com aço A572 grau 50, cujo Fy é igual a 345 megapascal. Muito cuidado na utilização do valor de Fy para cada tipo de perfil. O limite é 15,75. A razão B2 sobre T é igual a BF sobre TF. Você faz 48,8 sobre 8,7, encontrando aqui 5,61. Como 5,61 é menor do que 15,75, então não há flambagem local. E a flambagem local, para impedir, no caso, em termos de alma, você utilizaria essa razão, 1,47 vezes o mesmo valor de raiz quadrada de E sobre Fy, contando 42,09. HW sobre TW igual a 135 mm sobre 5,08 mm, encontrando 26,58. O menor então, o perfil, no caso, ele é tido como compacto e não há flambagem local. Carga axial de compressão e dimensionamento. Para o índice de flambagem, as propriedades geométricas são as seguintes. No caso, a distância entre contenções laterais contendo o eixo X de modo perpendicular ao eixo X seria a cada 250 centímetros. E travando, no caso, o plano Y, de modo perpendicular ao plano Y, a cada 50 centímetros nós teremos ali, no caso, um montante. Então, travamento em torno do eixo X, 250, não utiliza a altura total, porque nós temos uma viga intermediária travando, no caso, o plano X. E perpendicular ao eixo Y, nós temos naturalmente os montantes. Cada 50 centímetros o montante, travando, no caso, de modo perpendicular, o eixo Y. Então, Kx e Ky igual a 1. A radiação em torno do eixo X, em torno do eixo Y, no caso, são aqui os valores representados por perfil U, no caso, isolado, não do conjunto, porque nós vimos que nós não podemos considerar as propriedades geométricas do conjunto. Ensinei a calcular as propriedades geométricas do conjunto, ensinei a verificar se pode ser utilizado as propriedades geométricas do conjunto ou do perfil isolado, e verificamos que o perfil isolado tem que ser utilizado e não o conjunto. Então, vamos dar prosseguimento, no caso, ao índice de flambagem, utilizando as propriedades geométricas do perfil U isolado. No perfil isolado, esses são os valores de I, X e Y. Nós verificamos aqui que os valores são bem abaixo de 200. Isso faz uma correção, no caso, não, aqui não tem correção. No caso de perfil, no caso de banzos, de treliças, você usa o limite 200, tá tudo certinho. Quando for diagonal e montante, se eu utilizar 200 aqui, me corrija. O limite é igual a 140 para diagonais e montantes, que são elementos secundários de uma treliça, seja de um pilar ou de uma cobertura, utilize o limite 140. Aqui para banzo, está direitinho, o perfil U, qualquer perfil, no caso, estamos verificando o banzo da treliça, qualquer banzo de treliça, o limite é 200. Para diagonal, o limite é 140. Só que está tudo certinho, os perfis passam no índice de flambagem. Tensão resistente em torno do eixo X. O cálculo de lambda x pela antiga NB14 era tido por essa equaçãozinha aqui. O valor de K, coeficiente de flambagem, vezes o Lx sobre radiação em torno do eixo X, vezes a raiz quadrada da tensão admissível do perfil, no caso o ASTM A36, é o tipo de aço do perfil, o π ao quadrado vezes o módulo, no caso de elasticidade. Dividindo tudo direitinho, faça as transformações que você julgar necessárias, no caso. Lembrando que 1 megapascal é igual a 1 newton por milímetro quadrado. Os valores de propriedades, como radiação, momento de inércia, eu prefiro trazer em centímetros, ficam mais abreviados. O momento de inércia vai vir um valor mais abreviado. E você faz a transformação necessária, transforma
isso aqui para milímetros, no caso no Excel, e você já tem os valores de megapascal, que equivale a 1 newton por milímetro quadrado, fica fácil de multiplicar, ou transforma megapascal para quilonewtons por centímetro quadrado, dividindo por 10, e você já tem aqui em centímetros, e faz suas contas. Ou transforma tudo para milímetros, já utiliza multiplicando por megapascal, ou mantém tudo em centímetros, mas transforma megapascal para quilonewtons por centímetro quadrado, ou um ou outro. Você decide no seu dimensionamento. O que eu recomendo é que você sempre trabalhe tudo em milímetros, pois eu comecei assim, em centímetros, continuo assim, mas trabalhe tudo em milímetros, fica mais fácil para você dimensionar. Hoje em dia no Excel eu utilizo tudo em milímetros, em termos de Excel. Quando eu calculo à mão, eu prefiro usar em centímetros, mas faz tudo em milímetros, conforme o mercado pede, para ficar uma coisa mais padronizada. Então, lambda x igual a 0,47, no caso, o valor do índice de flambagem em torno do eixo x. O FCR. Uma vez tendo o lambda x, a gente vai encontrar agora o FCR, que é o valor crítico ali de tensão crítica para o perfil. Para isso, a gente vai ter que entrar no ábaco. Esse ábaco que eu trouxe para você é o grande diferencial entre a norma antiga e a norma atual. Pela norma antiga, NB 1484, a gente utilizava esse ábaco aqui, em que ele tinha, vou chamar assim de 4 curvas. Um ábaco só, você pode chamar 4 ábacos, A, B, C, D, ou um ábaco com 4 curvas. Você pode assim, um ábaco da antiga norma, onde ele trazia 4 curvas. Caso as curvas a curva B, a curva C e a curva D. Cada curva, ela se aplicava a um conjunto diferente de perfis geométricos. Eu vou trazer aqui no próximo slide, que perfis são esses. E pela norma atual, a gente utiliza pela NBR 800 de 2008, uma curva só, um ábaco só. Olha que moleza. Então, se no passado eu já iria, enquanto aluno recém-formado, tinha que vir aqui nesse ábaco e escolher, definir o tipo de curva para cada tipo de geometria de perfil, pelas fórmulas da curva de Euler. Hoje em dia você utiliza uma equação só. Como eu trago lá os valores de x, valor de lambda zero, não utilizo o ábaco, a gente utiliza as equações, são mais rápidas e mais práticas de botar no Excel. Ou você utiliza o ábaco para encontrar o x e o lambda zero, ou você calcula o x e o lambda zero como eu já trouxe para você, pela NB 14762, pela NBR 8800, já trouxe para você essas equações prontinhas. Então essa é a diferença do passado e do atual. Só vou deixar aqui o ábaco ele purinho para você, se quiser dar um outprint na tela, caso você não encontre na internet, em PDF, alguma coisa, para você estudar e colocar no seu Excel, caso assim deseje. Para perfis I ou H laminados, para você adentrar no ábaco do NB14 de 84, você precisa saber essas regrinhas aqui. Para perfis I ou H laminados, em que H sobre B for maior que 1,2 e a espessura menor ou igual a 40 milímetros, você entra na curva A para encontrar lambda x e entra pela curva B do ábaco para encontrar lambda y. Quando H sobre B for menor que 1,2 e T igualmente menor ou igual a 40 milímetros, entra pela curva B para encontrar o lambda x e na curva C para encontrar o lambda y. E quando a espessura for maior que 40 milímetros, um caso bem atípico, nunca utilizei um perfil cuja espessura de alma ou flange fosse maior que 40 milímetros. Mas caso aconteça, no caso de uma ponte, alguma coisa assim mais específica, você entra na curva D, tanto para encontrar lambda x como para encontrar lambda y. Para perfis I ou H soldados, cuidado. I e H soldados possuem as mesas, soldadas, no caso, as almas. Então são diferentes os perfis, no caso, laminados. Então, para perfis I ou H soldados, você usa a curva B para encontrar lambda x, a curva C para encontrar lambda y, quando a espessura for menor ou igual a 40 milímetros. E quando a espessura de alma e flange, no caso, for maior que 40 milímetros, você utiliza a curva C para encontrar o lambda x e a curva D para encontrar o lambda y. Para perfis U, L, no caso, T e perfis de alma cheia são o quê? São as barras maciças. Eu chamo de barras maciças. Barras quadradas, seção quadrada ou seção circular. No caso, todo círculo sempre indica essa cruzetinha. Desenhou um círculo, indica a cruzetinha. Aqui você entra na curva C, tanto para encontrar lambda x como para encontrar lambda y, para esse tipo de perfis aqui com essas geometrias. Para perfis tubulares, finalmente, são perfis, no caso de seção quadrada, vazado. Aqui careceu de colocar um xizinho, né? Coloca um xizinho aqui para indicar que ele é vazado. Ou perfil circular vazado, tanto cheio como vazado, sempre traga cruzetinha. Perfis de seção circular sempre precisam trazer a cruzetinha em termos de desenho técnico. E utiliza a curva A para ambos.
Então, aqui no nosso caso, vamos entrar no ábaco. A gente tem aqui a curva C, para, no caso, perfis U, L e T, como a gente viu. A gente entra no ábaco com o valor de lambda igual a 0,47, estende ele até a curva C lá em cima, vem aqui, traz ela para a esquerda e encontra o valor da razão FCR sobre FY igual a 0,86. Muito bom. Quanto maior essa razão, melhor será para a resistência. Quanto menor essa razão, pior será para a resistência. Tensão resistente finalmente em torno do eixo X, continuando, com lambda X igual a 0,47, interceptando a curva C, a gente encontrou que FCR sobre FY igual a 0,86. Agora, entrando aqui, com o valor da tensão admissível do aço A-sistema 36, que constitui o perfil U laminado, você encontra o valor de FCR finalmente, a tensão crítica, igual a 215, no caso, megapascal, ou 21,5 kN por centímetro quadrado. Megapascal, lembrando que ele é, no caso, adaptável para você utilizar com unidades em milímetros, enquanto que quilonewtons por centímetro quadrado, ele já está prontinho para você utilizar, multiplicar diretamente a área, momento de inércia, o que você vier precisar, no caso, em centímetros, centímetros ao quadrado, centímetros à quarta e assim por diante. E substituir, no caso, o valor de FCR na equação de esforço normal resistente, obtendo essa equaçãozinha final, ela te dá o valor, no caso, do esforço normal. O D minúsculo nunca mudou, quer dizer, projeto, já está ponderado, um esforço resistente para ser comparado com o esforço normal ponderado. É um esforço normal de projeto. Então, ele já está apto a ser considerado pelo estado limite último. Então, 0,9 vezes o valor da área do perfil U, vezes o FCR crítico, bater aqui em kN por centímetro quadrado, para multiplicar diretamente pela área em centímetros quadrados, encontrando 299,93 kN. Essa é a resistência de esforço normal com perfil U, no caso, para esse banzo, com essas contenções no eixo X e eixo Y, nos planos X e Y, ele é capaz de resistir conforme a antiga NP14 de 84. É um valor confiável, seguro, e eu dimensionei assim por décadas. Por mais de uma década. A norma ela surgiu em 2008, calculava desde 2000, mas eu continuei calculando mesmo depois da criação da NBR 8800, eu continuei calculando, porque você demora um pouco para entender a nova norma e se adaptar à nova norma. Até hoje eu utilizo como referência para um cálculo mais, digamos assim, mais atípico. E agora, em torno do eixo Y, a gente vai encontrar o valor de lambda Y com a mesma equação, apenas substituindo o valor certinho da contenção perpendicular ao eixo Y e o valor da radiação em torno do eixo Y, encontrando o valor de lambda Y um pouco menor, igual a 0,41. Se antes encontramos 0,46 em torno do eixo X, agora foi igual a 0,41 para o eixo Y. De mesma sorte, a gente entra no mesmo ábaco, a curva vai ser a mesma, porque é a mesma curva para o perfil U, tanto para X, no caso, como para Y. Entrando no ábaco, você vai encontrar que para um lambda igual a 0,41, você vai encontrar um valor de FCR sobre FY igual a 0,89. Substituindo aqui o mesmo procedimento que a gente fez para o X, a gente vai substituir o valor de FY e encontrar um valor de FCR crítico de 222,5 megapascal. Transformei para kN por centímetro quadrado e encontro o valor final de esforço normal resistente de projeto, porque tem um D minúsculo aqui, igual a 310,39 kN. Esse valor, ele deu maior do que X. Como é que pode o valor em torno do eixo Y ser maior do que o eixo X? E lembrando que em torno do eixo Y, aliás, perpendicular, né, ao plano Y, nós temos travamentos a cada 50 centímetros, enquanto que para o eixo X, nós temos um travamento a cada 250 centímetros. Se fosse o mesmo travamento, vamos supor, a cada 2,5 metros para os dois, ou a cada 50 centímetros para os dois, tudo bem. O valor de ND resistente para o eixo X seria maior. É normal para o eixo X ser maior. A menos que, como nesse caso, você tenha criado um travamento, no caso ter os montantes a cada 50 centímetros, favorece muito o eixo Y. Então, muito cuidado na análise de treliças, porque às vezes em torno do eixo Y vai dar um valor de resistência maior. Não ignore, sempre calcule para o X e para o Y. Unicamente por causa do travamento. Valor mínimo de tensão resistente, você vai encontrar aqui que, considerando o X e o Y, no caso, o X ele perdeu, tem um valor de ND resistente,
caso menor, de 299. Como esse valor ele é maior que o esforço solicitante de cálculo, o ND, esforço ponderado solicitante de cálculo, a gente encontrou lá no slide 39 da aula 9 para o nosso banzo, então ele satisfaz. O banzo, sendo dimensionado pela norma NB14, satisfaz ao dimensionamento. Então, eu costumo utilizar o maior esforço em cada elemento, como sendo de tração e de compressão. Então, aqui, em termos de banzo, de treliça, eu calculo lá para o vento e pego o maior esforço que der e utilizo ele tanto para tração como para compressão. Eu não diferencio tração e compressão, mas faz direitinho se você quiser. Monta uma tabelinha, o esforço da esquerda para a direita de vento, o esforço da direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo. Calcule direitinho os maiores valores de tração, de compressão e coloque direitinho na sua tabela. Aqui eu utilizo dessa forma, é mais prático, fica até mais conservador. Se ele passar na compressão, na tração é um pulo, é muito simples passar na tração. Então eu pego o maior valor que encontro no FITU para treliça e utilizo tanto para tração como para compressão. Mas sempre separe, né? Como eu falei aqui na notinha, para você fazer certinho. E carga axial no caso de tração, o dimensionamento é bem simples, bem mais simples do que compressão. Basta entrar aqui nessa equaçãozinha. Zero, no caso seria o que? A tração, o esforço resistente. Tensão é força sobre a área. Quando você coloca aqui a força, no caso, a força isola ela e traz a área do denominador, multiplicando pela tensão, você multiplica pelo coeficiente de redução lá do estado limite último, 0,9. Só isso. E encontra que o valor resistente de cálculo, D de projeto, já está ponderado aqui, caso a tração seria a área, vezes a tensão admissível, vezes o coeficiente de redução, encontrando o valor de tração de 348,75 kN de tração. Como esse esforço realmente ele também é igual, de mesma sorte, ele também é maior do que o esforço, no caso, ponderado solicitante no banzo, a gente encontrou também no slide 39 da aula 9, então ele também satisfaz. Então, nosso banzo satisfaz a compressão e a tração. Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Trouxe alguns parâmetros da norma antiga. É importante trazer assim, uma norma diferente para você ver como a gente calculava, dimensionava no passado, para que você veja a engenharia do passado, a engenharia atual e pense numa engenharia melhor para o futuro. Então, sempre analise o passado, nunca ignore. Nós temos muitos valores, muitas coisas ricas atreladas ao nosso passado da engenharia de ouro no Brasil. Então, assim, te espero na próxima aula e muita gratidão por me receber e prestigiar a minha aula até aqui. Muito obrigado.